Fala, galera do futebolista. Acabou de sair a bomba atômica, a notícia que vai abalar as estruturas do futebol brasileiro, que vai fazer o chão tremer em São Januário, que vai deixar o mundo inteiro de queixo caído e o coração acelerado como se fosse final de Copa do Mundo nos acréscimos. Eu tô aqui ofegante, com as mãos tremendo no microfone, porque as minhas fontes exclusivas do Globo Esporte, de primeira mão, acabaram de confirmar o que parecia impossível, o que era só um sussurro nos corredores escuros das negociações. Mas agora é oficial, é real, é o terremoto que o Palmeiras acabou de provocar no mercado da bola. Imaginem só, o Verdão, esse gigante implacável, esse devorador de títulos, acaba de contratar uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Um fenômeno de 19 anos que já é comparado aos deuses do nosso esporte, um garoto que explode em campo como uma supernova. E o nome dele é Ryan Vitor Simplício Rocha. Sim, galera, o Ryan do Vasco da Gama, o atacante que tá salvando o Cruz Baltino nessa temporada infernal, o moleque que tribla como se o tempo parasse, que finaliza com a frieza de um assassino e que tem um futuro brilhante como o Allianz Parque lotado sob os holofotes. O Palmeiras comprou ele numa jogada de mestre, de gênio, de visionário absoluto, porque o Vasco tá afundando em uma situação difícil no campeonato, brigando para não cair no abismo da Série B, com dívidas se acumulando como nuvens de tempestade e o desespero batendo a porta. E o Verdão, com o nome de peso que carrega, com o cofre transbordando de conquistas recentes, estendeu a mão, ou melhor, o contrato, e garantiu o rapaz com um salário que, pasmem, é baixo pro calibre dele, mas que já é um sonho para um garoto de 19 anos, R$ 250 mil por mês. Isso mesmo, 250 mil mensais, que pode parecer modesto, perto do que ele vai render, mas é o suficiente para selar o destino e trazer o talento puro para São Paulo já em janeiro de 2026. E o moleque aceitou na hora. Assinou o pré-contrato com os olhos brilhando, como se fosse chamado do destino. E agora o futebol não será mais o mesmo, galera. Isso muda tudo. Mas peraí, respira fundo comigo porque essa história não é só um anúncio seco de transferência. Não, isso é um thriller de espionagem, um filme de ação com reviravoltas que eu vou destrinchar para vocês agora, pedaço por pedaço, como se eu tivesse infiltrado nos bastidores, ouvindo as ligações secretas, sentindo o cheiro de café queimado nas reuniões escondidas em hotéis de luxo no Rio de Janeiro. Tudo começou há 3 meses, galera, em uma noite chuvosa de julho, quando os olheiros do Palmeiras, aqueles abutres afiados que farejam talento a quilômetros de distância, viram Ryan explodir em um jogo contra o Flamengo no Maracanã. Ele entrou no segundo tempo com o Vasco perdendo por 2-0 e em 20 minutos virou o herói. Drible desconcertante no zagueiro, chute colocado no ângulo e gol de empate que fez a torcida vascaína delirar como se fosse o título da Libertadores. Naquele instante, o telefone tocou em São Paulo, uma ligação anônima, criptografada, de um agente misterioso que sussurrou: "Ele é o próximo grande, mas corram porque os tubarões europeus já estão na água." E aí começou a caçada. O Palmeiras, esperto como sempre, montou uma operação sigilosa, com reuniões clandestinas em um restaurante discreto na Barra da Tijuca, longe dos olhos da imprensa, onde executivos do clube se encontraram com o pai do Ryan, o ex-jogador Valquimar, que sabe melhor que ninguém o que é vestir a camisa Cruz Maltina, mas também entende que o futuro do filho não pode ser refém de um clube em crise. Imaginem a cena: mesas cobertas por toalhas brancas, copos de água com gelo derretendo devagar e conversas em voz baixa sobre o destino de um garoto que poderia ser o novo rei do Brasil. Ele precisa de estrutura, de títulos, de um banco mundial, dizia um lado. Aqui ele apodrece na luta contra o rebaixamento, respondia o outro. Tensão no ar, galera. Como se cada palavra fosse uma granada prestes a explodir. E não para por aí, ou não, a pressão veio de todos os lados. Outros clubes gigantes do Brasil entraram na briga, farejando a oportunidade. Ligações noturnas para o agente do Ryan, propostas que voavam como flechas. Um rival paulista ofereceu o dobro do salário, mas sem a estabilidade. Um time do Nordeste prometeu ser titular absoluto, mas com o risco de instabilidade financeira. E até olheiros de clubes europeus, como um da Premier League, ligaram diretamente para o pai dele, em uma chamada de vídeo às 3 da manhã, prometendo sonho em inglês, mas com a barreira da língua e da adaptação, que poderia quebrar um moleque tão jovem. Havia suspense a cada dia. O Vasco, desesperado pela grana, tentou blindar o garoto com uma multa rescisória altíssima, mas o Palmeiras, com a sua astúcia de tubarão, descobriu uma brecha no contrato atual dele, que expira em dezembro de 2026,
e ativou a cláusula de pré-contrato para estrangeiros. Ou, wait, não, para brasileiros é livre após 6 meses do fim. Mas eles negociaram em segredo, usando intermediários, advogados que se reuniam em escritórios sem placa na Avenida Atlântica. Uma vez quase tudo desmoronou. Vazou um boato de que o Ryan ia renovar com o Vasco por lealdade familiar. E o pânico se instalou em São Paulo. Ligações frenéticas. Façam o que for preciso, gritava a diretoria por trás das portas fechadas. Mas o garoto, em uma reunião final, escondido em um condomínio de luxo na zona sul de Rio, com seguranças na porta e celulares no modo avião, ele ouviu a proposta. Contrato de 5 anos, até dezembro de 2030, com salário inicial de R$250 mil por mês. Baixo, sim, baixo para um fenômeno que vale 18 milhões de euros no mercado, mas com bônus que transformam isso em uma fortuna. Bônus por gols, 50 mil por cada 10 marcados na temporada. Por assistências, 30 mil a cada 5. Por títulos, 1 milhão fixo por brasileiro, mais 500 mil por Copa do Brasil e 2 milhões por Libertadores. Cláusulas de performance que fazem o coração bater mais forte. Meta de 15 gols por ano para ativar aumento de 20% no salário. Cláusula de rescisão de 100 milhões de euros para europeus, blindando o investimento. E uma cláusula especial de desenvolvimento que garante empréstimo obrigatório se não jogar 60% dos minutos no primeiro ano. Mas com veto a clubes rivais, tudo pensado para moldar o diamante bruto sem quebrá-lo. O valor da transferência, oficializado em 12 milhões de euros, pagáveis em parcelas espertas. 5 milhões agora, em outubro, para aliviar o Vasco. 4 milhões em janeiro de 2026, quando ele chega. E 3 milhões em 2027, condicionado a metas coletivas. Uma jogada de mestre, galera, que salva o Vasco da ruína e entrega ao Palmeiras um ativo que vai multiplicar por 10 no valor de revenda. E o Ryan assinou na hora, com a caneta tremendo de emoção, olhos mareados, dizendo é o momento de voar mais alto.